Quais fontes de rendimento a igreja pode ter? Olá, eu sou Murilo, você está no canal Getástica, canal especializado em organizações religiosas, e hoje nós vamos falar quais rendimentos as organizações religiosas podem, não pode ter, pode realmente receber valores da... E aí, qual é a confusão? O que nós precisamos entender é o seguinte: todo rendimento que entra para a igreja, depois que nós entendermos se é ou não é, se pode ou não pode, ele é um rendimento com imunidade, desde que contabilmente você comprove que todo aquele valor está indo para aquela determinada causa, aquela determinada o proselitismo, aquilo que aquela denominação, que aquela igreja, que aquela organização religiosa acredita. Se está sendo feito dessa forma, tem imunidade nos valores, independente se é um valor que está vindo de um aluguel de um imóvel da igreja, se está vindo da cantina. O que nós precisamos entender são alguns fatores. Primeiro, não pode concorrer, porque seria uma concorrência desleal. Eu não posso abrir uma cantina no meio de um comércio. Eu não posso abrir uma livraria da igreja num shopping, por exemplo, porque seria uma concorrência desleal, já que a igreja goza de imunidade. Eu não posso também começar a buscar outros recursos para a igreja e esses recursos sejam maiores do que as ofertas e os dízimos. A igreja está começando a explorar atividades comerciais para poder ter recursos. Isso também não é legal, nós precisamos ter cuidado. Mas todo valor que entra para a igreja e o fim desse valor é para o ID, sim, ele é um rendimento imune e a igreja pode receber. E quais são os rendimentos básicos? Dízimos, ofertas, doação, aluguéis, livrarias, cantinas, aplicações financeiras. Então, dízimos e ofertas são os mais comuns, o que a maioria das igrejas já entendem como recurso, como rendimento que aquela organização ela recebe. Doações, pode receber em doações de bens imóveis, bens móveis, não há problema nenhum, sendo que precisa, quando é uma doação, fazer o processo de ITD-CMD, que é um processo de doação e é um processo estadual. Igrejas não pagam esse imposto. Ela precisa fazer o processo para poder receber aquele valor. Esse bem, essa doação, já vai entrar como um rendimento isento do imposto do ITCMD. Muito cuidado nesse momento, você precisa ter uma boa assessoria para não estar pagando imposto que não deveria pagar. Aluguéis. As igrejas, por exemplo, tem muitas que têm um patrimônio, recebeu em doação, recebeu de alguma forma aquele patrimônio ou comprou e está parado, depreciando. Pode alugar e o rendimento daquela locação pode ser revertido para a igreja desde que comprove o ID, não tem problema nenhum. Livraria, pode fazer sim, a igreja pode ter a livraria dentro da sua igreja e ter ali os rendimentos da venda dos livros, da parte de papelaria. Agora, muito cuidado, porque eu já vi alguns casos como este e é perigoso. Alguns líderes de organização religiosa, por facilidade, acabam vendendo seu material próprio pela igreja, pela facilidade do cartão de crédito, pela facilidade da onde ele está indo. Não pode, isso não pode acontecer. Se esse material é seu e esse dinheiro vai para o seu bolso, você tem que tributar. Você tem que ter a sua empresa para que faça a venda. Afinal, a pessoa física que trabalha com venda, ela mesmo que não formalizada, ela é equiparada a uma pessoa jurídica. Então não pode. Agora, se é da igreja, é para a igreja, não há problema nenhum. A cantina, temos que ter um cuidado muito grande com a cantina. Por quê? A cantina, ela para servir os membros ali naquele momento de comunhão, no momento do culto, não há problema nenhum, não tem que legalizar, não precisa ter a parte de alvará, nada disso, porque é um momento de comunhão com os membros. Agora, se em algum momento a igreja vai começar a atender um público de fora, vai vender para fora, ou quentinha, ou algum lanche, alguma coisa, aí não. Aí precisa buscar alvará, precisa legalizar aquele local ali, porque já se tornou um restaurante, uma lanchonete, onde as pessoas começam a frequentar. Já não é um lugar de comunhão. Muito cuidado com isso. Aplicações financeiras. É claro que as organizações religiosas precisam pegar o dinheiro que receberam de alguma forma e aplicar esse dinheiro. É um crime você deixar esse dinheiro sem render e deixar ele parado numa conta corrente, por exemplo. No mínimo uma poupança, um CDB, algo desse formato. E aí fica a dica,
Nós aqui enviamos para todos os nossos clientes um kit para que ele entregue ao seu gerente, pois a igreja não pode ser em nenhum momento ter IR retido, pagar IOF, ou seja, qualquer imposto que uma transação financeira ela traga a uma pessoa física, a uma pessoa jurídica, as organizações religiosas elas têm imunidade. E dessa forma, o dinheiro da igreja não fica parado. Podem ter várias fontes de rendimento, mas com critério. Não pode ser o principal, não pode ter concorrência. Vendeu para fora, tem que ter ali toda uma legalização. Só é para a comunhão dos membros, não tem problema nenhum. A livraria para atender os membros, não tem problema nenhum, pode. A aplicação financeira, com certeza. Mas tudo com cautela, tudo com critério, com a legislação vigente. Está com dúvida? Não sabe? Nos procure para que nós possamos, de alguma forma, levar uma consultoria para você ou, quem sabe, a sua igreja venha fazer parte da Getasca e que nós possamos cuidar de você, do seu ministério, do seu pastorado. Deus abençoe você, abençoe sua igreja, abençoe o nosso país